Bom dia, amados, graça e paz. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Aqui quem fala é missionário Milton Dias, sou missionário da Comunhão Cristã Shalom de Curitiba, aqui em Portugal, cidade de Ilhavo. E na manhã de hoje, domingo, dia 7 de novembro de 2021, quero trazer uma mensagem para o teu coração e compartilhar com você um pouco o que Deus tem falado comigo durante esta semana. O tema de hoje, então, é semelhante a elas, tá? Coloquei este título, semelhante a elas. E a passagem bíblica a respeito deste assunto que nós vamos tratar está em Mateus capítulo 19, versículo 14, e é uma passagem muito conhecida da Bíblia. Muita gente conhece essa, já ouviu falar, e é onde Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçam de chegarem diante de mim, porque o reino dos céus pertence àqueles que são semelhantes a elas. Então, para a gente nos informar a respeito do contexto, eu gostaria de explicar, abrir um parênteses aqui, a respeito de um princípio importante para a gente interpretar a Bíblia. Normalmente, e isso tem que ser feito com bastante cuidado, né? É preciso, quando a gente lê um versículo e tenta interpretá-lo, é importante a gente entender o contexto em que essa passagem foi proferida. Jesus diz isso num contexto. Então, o contexto está ali a partir do versículo 13, mas começa lá, na verdade, no começo do capítulo 19 de Mateus, e Jesus está colocando o seguinte: Jesus está com os discípulos em algum lugar da Judéia, além do Jordão, é isso que explica o versículo 1 do capítulo 19, e ele está discutindo ali com um grupo de fariseus a respeito do divórcio, os 12 primeiros versículos é a respeito disso, e lá para as tantas, no versículo 13, alguns pais tentam fazer com que as crianças cheguem perto de Jesus para que Jesus pudesse orar por elas. Os discípulos acham aquilo inapropriado e barram aquilo, começam a dizer, não, nada disso. E o versículo 14, Jesus se dirige aos discípulos, dizendo: deixem vir a mim as crianças, as criancinhas. Né? Então, aqui são as crianças pequenas, tá? É pediá, tá? Em grego. As crianças pequenas. Não são as crianças mais crescidas, são as pequenas, as de colo, as menores, até os seus 5 anos, né? Então, ele está falando, não impeçam que essas crianças venham chegarem diante de mim. Está falando isso para os discípulos. E aí depois ele diz uma questão, ele nos ensina algo aqui importante, porque o reino dos céus pertence àquelas pessoas que são semelhantes às crianças. Então, o que isso quer dizer para nós, né? Qual que é o ponto central dessa mensagem? Jesus, eu interpreto essa passagem da seguinte forma: Jesus está colocando, exaltando e enfatizando a inocência. Jesus, essa passagem nada mais é do que uma valorização da inocência. Tá? Jesus coloca a inocência ou a pureza como algo de grande valor no seu reino. Tá? Ele diz mesmo, e aqui é o que está subjacente, o que está por baixo da mensagem, vocês, aos discípulos e a todos aqueles que estavam ouvindo, vocês adultos, façam-se inocentes como essas crianças, livres de maldade, livres de segundas intenções, livres de pensamentos maus a respeito dos outros. Tá? E sejam semelhantes às crianças, que não têm essas coisas. Copiem delas a inocência, a pureza no olhar, a pureza de pensamento, né?
E, e nós podemos até refletir, né? Como é fácil a gente pensar mal das pessoas, né? Principalmente as pessoas que a gente não tem muita relação, a gente olha uma atitude e não entende a atitude daquela pessoa, a gente já pensa mal. Não é assim? As crianças não fazem isso. Elas tendem a pensar bem ou a não pensar nada das pessoas, né? Uma outra característica interessante das crianças também, não só a pureza no olhar, a pureza de pensamento, mas também como uma criança perdoa fácil e como as crianças também, elas sempre tendem a manter e a continuar os laços de amizade. Mesmo que às vezes eles briguem, eles facilmente se perdoam e reatam a amizade. Isso é muito comum nas crianças. Será que não tem uma lição aí para nós? Né? Eu particularmente, amados, eu tenho tomado certas pílulas de inocência, né? Depois que minha filha chega na escola, lá no final do dia, nós estamos ali, eu sento com ela, a gente vê um pouco de desenho animado. E um desenho animado específico tem até me motivou a trazer, e Deus tem falado muito comigo a respeito disso. Esse desenho animado é o desenho da Heidi. É uma menina camponesa que é pastora e vive nas montanhas da Suíça com seu avô. E o olhar da Heidi é um olhar de muita inocência, de muita pureza e também de muita misericórdia e querer sempre ajudar e fazer o bem. E Deus tem falado muito isso, essa atitude dela tem me inspirado. Muitas vezes a Heidi ela tem pagado o mal com o bem. As pessoas que fazem mal a ela tem procurado ajudar essas pessoas, ou às vezes animais, né, dessas pessoas. Isso tem me inspirado a atitude dela. Então, para mim, aquilo tem sido doses de inocência, pílulas de inocência que eu tenho tomado junto com a minha filha mais nova de 5 anos. Ah, praticamente, o que isso quer dizer? Como que isso se aplica à nossa vida? Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Como é que tem andado a sua inocência? Como é que tem andado a sua pureza de pensamento? Tá brilhando ou tá meio empoeirada? E como é que você tem procurado viver a vida com simplicidade, com pureza, com perdão fácil? Você tem olhado, eu pergunto para você tem olhado para as pessoas com óculos de crítica ou com óculos de misericórdia? Como é que tá o seu olhar para as pessoas? Então, meu amado, meu convite para hoje é o seguinte: não veja apenas o mal das pessoas, pois pessoas que têm essa atitude não agrada, Jesus não se agrada delas. Seja semelhante a elas, às crianças, vivendo a vida com mais pureza, evitando de pensar o mal das pessoas, perdoando facilmente e sempre buscando a amizade. Mesmo que você se irrite ou tenha algum problema num relacionamento, tente recuperar aquele relacionamento. Tente fazer as pazes, né? Dando os dedinhos, né? Como as crianças fazem. Tente fazer as pazes. Também, meu amado, minha amada, essa é a mensagem de hoje. Vamos ser semelhantes a elas, porque Jesus se agrada e assim é o reino de Deus. Um grande domingo, um abençoado domingo, um grande abraço para vocês e nos vemos na semana que vem. Tchau.